Começamos o Planeta Campo destacando que hoje é o segundo dia da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28, que está sendo realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. E o encontro de líderes mundiais já começou com um grande anúncio, um fundo de 420 bilhões de dólares para apoiar países afetados pelo aquecimento global. O acordo já é considerado histórico por ter acontecido logo no primeiro dia do evento, visto que as principais definições da conferência costumam vir lá pelo último dia de negociações. O anúncio foi bastante aplaudido pelos delegados dos quase 200 países participantes da Cúpula do Clima e já conta com contribuições da União Europeia, Emirados Árabes e Estados Unidos. Bom, e nesse início da COP, a participação do Brasil também foi destaque, com o discurso do presidente Lula ali na abertura da cúpula. Lula abriu seu discurso citando que hoje a humanidade enfrenta o maior desafio com secas, enchentes e ondas de calor cada vez mais extremas e frequentes. Segundo o presidente, a COP28 é de extrema importância porque é agora que vai ser feito o primeiro balanço global do Acordo de Paris. Para Lula, a COP29, que acontece no ano que vem, também vai ser importante porque nela será possível definir um novo objetivo quantificável de financiamento. Mas é em 2026, na COP30, que o futuro do mundo vai ser decidido, justamente em Belém, no Pará, aqui no Brasil, onde vão ser formuladas as novas contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs, dos países signatários da conferência. O Brasil ajustou sua NDC e se comprometeu a reduzir 48% das emissões até 2025 e 53% até 2030, além de atingir neutralidade climática até 2050. Nossa NDC é mais ambiciosa do que a de vários países que poluem a atmosfera desde a Revolução Industrial no século XIX. Mantemos o firme compromisso de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. Já conseguimos reduzi-lo em quase 50% nos 10 primeiros meses deste ano, o que evitou a emissão de 250 milhões de toneladas de carbono na atmosfera. Mas muitos países do sul global não terão condições de implementar suas NDCs, nem de assumir metas mais ambiciosas. Diante dessa realidade, Lula cobrou que os países desenvolvidos cumpram as obrigações de financiamento climático, de transferência de tecnologia e também de cooperação para países menos desenvolvidos. É inaceitável que a promessa dos 100 bilhões de dólares por ano, assumida pelos países desenvolvidos, não saia do papel, enquanto só em 2021 os gastos militares chegaram a 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. No Brasil, a emergência climática já é uma realidade. A Amazônia está atravessando nesse momento uma seca inédita. O nível dos rios é o mais baixo em mais de 120 anos. Nunca imaginei que veria isso no lugar onde estão os maiores reservatórios de água doce do mundo. Mas o futuro da Amazônia não depende só dos amazônicos. O desmatamento em todo o mundo só responde por 10% das emissões globais. Mesmo que não derrubemos mais nenhuma árvore, a Amazônia poderá atingir seu ponto de não retorno se outros países não fizerem sua parte. O aumento da temperatura global poderá desencadear um processo irreversível de savanização da Amazônia. Bom, vale destacar que o Brasil participa da conferência com 3 estandes esse ano, da delegação brasileira, o do consórcio da Amazônia Legal e também o da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Inclusive, há a previsão de que o país anuncie investimentos de mais de 20 bilhões de reais para o programa Mais Inovação Brasil, com o objetivo de financiar projetos nas áreas de transição energética, bioeconomia, infraestrutura e mobilidade. Inclusive, a iniciativa privada brasileira vem participando ativamente dos debates que estão acontecendo lá nos pavilhões do Brasil. A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, destacou em um deles a necessidade da criação de um programa nacional de rastreabilidade de gado, além do apoio a pequenos produtores para que eles consigam implementar
práticas de agricultura regenerativa. Sheila Guevara, líder das ações climáticas da companhia, destacou que trabalhar a ação climática passa necessariamente por rastreabilidade e por promover uma pecuária regenerativa e de baixo carbono. A JBS vem defendendo há algum tempo a necessidade de um sistema e de uma política nacional nesse sentido, obrigatória a todos os elos. Isso é o que vai trazer transparência e credibilidade para toda a cadeia. A gente já vem fazendo a nossa lição de casa com a plataforma Pecuária Transparente. Temos o compromisso de, até 2025, termos 100% dos nossos fornecedores diretos monitorando seus respectivos fornecedores. Para 2023, tínhamos uma meta de termos 57% de nossa base já cadastrada e estamos felizes de encerrar o ano com 62%. E com o presidente Lula viajou uma comitiva de 2.400 participantes, sendo 400 deles representantes do governo e os demais da sociedade civil e o setor empresarial. É a maior delegação brasileira da história a participar da conferência. O país tem planos de apresentar propostas audaciosas na cúpula do clima. E o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, também está participando ativamente da COP28 em Dubai. E é com eles que a gente fala agora, para entender e aprofundar um pouco mais tudo isso que nós destacamos aqui sobre esse início da conferência. André Guimarães, diretor executivo do IPAM, já está aqui comigo. Seja muito bem-vindo ao Planeta Campo, André. Muito obrigado, Yael. É um prazer, como sempre, conversar com você e com a audiência do Planeta Campo. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você pela participação e vamos começar falando um pouquinho, sobre qual foi a impressão do discurso do presidente Lula na abertura da COP28, o que você achou, o que vocês estão comentando aí de repercussão desse discurso, André? Olha, foi um discurso muito positivo, no meu entender, e muito coerente. O presidente Lula tem falado, desde a campanha no ano passado, que essa agenda do clima, que a agenda ambiental, que o combate ao desmatamento seriam prioridades no seu governo. Então, ele de certa forma, foi coerente com essa visão posta há mais de um ano atrás, durante o pleito eleitoral do ano passado. Ele reafirmou também muito do que ele tem dito ao longo desse ano, das cobranças em relação aos países desenvolvidos, que está certo eles sim cobrar, precisam de participar mais ativamente com financiamento, com tecnologia, com acesso, com permissão de acesso a mercados, para que a economia global se adapte aos desafios das mudanças globais. E eu diria, por fim, que o presidente Lula não fez mais do que a sua obrigação, enquanto líder de um país que é um dos grandes emissores do planeta, que tem uma responsabilidade e um papel geopolítico importante, especialmente nesse tema de mudanças climáticas, nós temos que mostrar e nós temos que, enfim, conclamar os outros países pelo exemplo. Eu acho que o presidente deu a direção, agora nós temos que cobrar e continuar cobrando o Estado brasileiro, o governo federal, os governos estaduais, em alguns casos até as prefeituras, a continuarmos nessa trajetória de redução do desmatamento e de uma maior enfim, estabilidade no campo para a gente poder continuar produzindo mais e conservando mais. Acho que esse que é o desafio do Brasil para os próximos anos e décadas. Uhum. Inclusive, André, ele reiterou no discurso dele aí na abertura da COP a questão do desmatamento zero, que a gente tem a meta de atingir o desmatamento zero aí até 2030. E aí eu queria perguntar para você, essa meta ela é possível, ela é atingível? E também colocar uma outra questão, respeitando o nosso Código Florestal que prevê a possibilidade de supressão de áreas ali de acordo com os diferentes percentuais em cada bioma, como é que a gente pode avançar nessa agenda, sem ferir os direitos, por exemplo, dos produtores, mas com incentivos e tudo mais? Eu acho que você colocou ao final agora, e é o ponto-chave. Nós precisamos de avançar para o fim do desmatamento, respeitando direitos. Tá? E como você bem colocou, o Código Florestal, o atual Código Florestal brasileiro, ele dá autorização para os proprietários de terra desmatarem as suas áreas para fazer produção até certos limites, dependendo do bioma em que essa fazenda, em que essa propriedade está localizada. Então, nós precisamos de respeitar direitos. Isso significa, na prática, que a gente tem que ter uma estratégia de dois lados, vamos dizer assim. De um lado, o comando e controle, porque nós estamos falando de muito desmatamento na Amazônia, principalmente, que é, além de ilegal, criminoso. Eu estou falando de grilagem de terra, eu estou falando de invasão de área protegida, invasão de território indígena, e esses personagens precisam de ser punidos com a força da lei, daí a importância do comando e controle. No outro extremo, nós temos fazendeiros, nós temos propriedades rurais que ainda têm o direito de desmatar. Estas precisam ser incentivadas.
de forma, enfim, através de apoio financeiro, através de assistência técnica, através de transferência de tecnologia. E é aí que eu acho que entra o apoio, inclusive internacional, através desses fundos que estão sendo anunciados. Eu acho que é muito salutar isso, a gente ter recursos disponíveis para fazer essa transição. Uma parte desse recurso tem que ser usado para estimular o não desmatamento naquelas áreas onde o desmatamento é legalmente permitido. Então, temos aí um desafio de combinar o comando e controle contra os criminosos a aquele incentivo para aqueles proprietários que têm o direito de desmatar. E, obviamente, os proprietários e, enfim, donos de terra, fazendeiros que ultrapassaram os limites do Código Florestal também terão que responder à lei. E essa resposta a esse conjunto de ações, tanto do ponto de vista de comando e controle, quanto do ponto de vista de incentivos, é o que vai derivar lá adiante no fim do desmatamento, espero eu, ser possível em 2030. Estamos na torcida. Sim, André, inclusive, né, tem uma outra coisa que vem ao encontro disso, que é também um anúncio, né, que o governo está preparando para a questão da preservação de hectares florestais preservados para os países que tenham aí florestas, né, como o Brasil e tantos outros, né, cerca de 80. Então, isso também vem nesse sentido, justamente de dar esse incentivo para a preservação da floresta. Inclusive, vocês também têm um projeto nesse sentido, né, André? Eu não vejo outra forma, Yael, da gente conseguir manter floresta em pé, principalmente em fazendas, em áreas privadas, se não houver algum tipo de incentivo. Incentivo financeiro, incentivo tecnológico, incentivo creditício, incentivo fiscal. Acho que a sociedade brasileira, os governos, e principalmente o governo federal, precisa se debruçar sobre esse processo. E nós aqui no IPAM estamos tentando dar a nossa contribuição. Como você sabe, nós lançamos um projeto há alguns anos atrás que hoje está pagando produtores. Esse projeto chama-se Conserve, ele atua no Mato Grosso e no Pará. Nós já temos algo em torno de 23 produtores contratados. Esses produtores, então, estão contratados para preservar áreas e o Código Florestal lhes daria o direito de desmatar, ou seja, excedente de reserva legal. Nós não estamos pagando ninguém para cumprir a lei, mas estamos pagando e incentivando aqueles que têm vontade de abrir o direito de desmatar, de fazê-lo em troca de uma remuneração. Esta é, sem dúvida nenhuma, uma saída, mas não a única. Há outros modelos que podem ser criados, como incentivos, mais uma vez, creditícios, incentivos fiscais. O mais importante é que a gente tem que, enfim, atuar enquanto sociedade de uma forma não polarizada, mas sim harmoniosa para a gente encontrar caminhos. Então, essa polarização entre ambientalista e produtor do agronegócio, né, e agronegócio, não ajuda a gente a construir. O que vai construir realmente é a gente se entender, sentar na mesa de negociação e desenharmos a estratégia junto com o governo para a gente estabilizar ou chegar a zero desmatamento no final do ano 2030. Esse é que é o grande desafio, mais uma vez. Exatamente, o produtor precisa ser trazido para essa mesa de negociação também. Agora, falando um pouquinho sobre esse anúncio de 420 bilhões de dólares para o Fundo de Perdas e Danos, né, já anunciado logo no primeiro dia da conferência, vocês veem isso como uma demonstração importante de que agora esse repasse de verbas dos países ricos para os em desenvolvimento realmente vai engrenar, vai passar a acontecer? E isso foi importante para dar credibilidade para essa COP, André? Olha, primeiro deixa eu te fazer uma correção, tá? Porque na realidade são 400 e poucos milhões de dólares ou de euros, e não bilhões. O bilhão é o que a gente quer, os 400, os 500 bilhões é o que nós queremos. Então, Sim, um sinal positivo. No início de uma conferência, vários países, aí, a Alemanha, os próprios Emirados, a Inglaterra, os Estados Unidos e outros mais, e, enfim, se comprometeram com volumes variados para esse fundo chamado Fundo de Perdas e Danos, que nada mais é do que um fundo de compensação. Então, aqueles países que hoje estão sofrendo com mudança climática, mas não têm recursos financeiros ou tecnológicos para poder fazer frente a esse desafio, teriam, então, uma fonte de recurso advinda dos países desenvolvidos e ricos para poder financiar essa transição. Tá? Nós falamos agora há pouco da necessidade de incentivos para o agro brasileiro abrir mão do seu direito de desmatar. Eventualmente, esses incentivos podem vir desse fundo que está sendo estruturado. Então, é uma boa notícia? Mas o recurso, o volume de recurso ainda está muito aquém daquilo que nós precisamos no mundo e do compromisso que foi firmado lá atrás no Acordo de Paris, pelos países ricos, de disponibilizar 100 bilhões de dólares por ano aos países em desenvolvimento para esse
essa compensação ou esse ajuste de perdas e danos. Então, a gente ainda está, apesar da boa notícia, muito aquém da necessidade de recursos para a gente chegar lá. Esperamos que ao longo da COP mais compromissos aconteçam. Agora, mais importante do que os compromissos e as promessas é fazer com que esse recurso chegue no chão. Sim. E aí entra o entendimento entre os atores locais. Tá? Se a gente não conseguir achar um entendimento entre ambientalista e ruralista aqui no Brasil, nós vamos ter dificuldade de acessar esses recursos. Então, o diálogo que nós precisamos de construir aqui, como você bem colocou, Yael, ele é absolutamente necessário, não só para desenhar o futuro do nosso campo, no sentido de combinar, de harmonizar conservação com produção, mas também de acessar recursos, seja para investimentos diretos em agricultura de baixo carbono, seja para compensação, para aquela contribuição adicional que uma fazenda ou uma propriedade rural dê para o clima. Tá certo. André, temos recursos, mas ainda precisamos fazer isso crescer. Tá certo. André, muito obrigada pela sua participação, explicações sempre muito claras, né, e muito objetivas. Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente no Planeta Campo. Um prazer, Yael, sempre à disposição do Planeta Campo. Obrigada, obrigada. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.